Sabe, a vida às vezes parece mesmo um grande jogo de xadrez, né? Mas o que a gente faz quando parece que o jogo acabou? Quando a gente se depara com o verdadeiro checkmate, um desafio que parece ser o fim da linha. Poxa, quem nunca passou por isso? Aquela sensação de estar num beco sem saída, totalmente encurralado, com a impressão de que não há mais para onde correr. É, é exatamente essa sensação de um checkmate na vida. Checkmate. No xadrez, essa palavra é o ponto final. Fim de jogo. É quando não tem mais o que fazer, a captura é certa. E vamos ser sinceros, na vida, sentir isso é pesado, é avassalador. Ok, então é aí que a coisa muda de figura. Porque é justamente nesse momento, sabe, quando a gente já tentou de tudo, quando as nossas estratégias se esgotam e a gente chega no nosso limite, é aí que uma nova possibilidade aparece. Mas, afinal, o que acontece quando o jogo da vida parece perdido de vez? Bem, é nesse ponto que a fé entra em cena. E fé é basicamente isso: é acreditar que as coisas podem virar, mesmo que tudo, absolutamente tudo, aponte para um final terrível. É aquela força que nos impulsiona a continuar caminhando com Deus, confiando que Ele está ali, do nosso lado. E aí vem aquela frase, né? Agora só Deus. E olha, isso é muito mais que uma expressão, é um marco, é o ponto da virada. É o momento em que a gente reconhece os nossos limites e entrega o jogo para um poder infinitamente maior. E essa é a grande sacada, a grande verdade por trás de tudo. A vitória, ela não vem do nosso esforço, da nossa força limitada. Ela vem justamente da ação de Deus quando a gente admite a nossa fraqueza. O nosso limite é, na verdade, o ponto de partida para ele agir. E se a gente parar para pensar, a história está cheia de exemplos assim. Vamos dar uma olhada em algumas partidas que pareciam completamente perdidas, sabe? Daquelas em que o checkmate já era dado como certo. Imagina só a cena dos israelitas. Imagina o desespero. Olhando para trás, o que eles viam? O exército do faraó, vindo com tudo para destruir. Olhando para frente, o mar vermelho, uma muralha de água. Isso é o que a gente chama de um checkmate perfeito, sem escapatória. E aí, quando tudo parecia perdido, Deus faz a jogada mais inesperada de todas. Ele abre o mar. Simplesmente isso. Ele cria um caminho seco bem ali, no meio do impossível. Um movimento que ninguém, em sã consciência, poderia prever. Isso não foi um caso isolado, sabe? É um padrão que a gente vê se repetindo. Olha a história de José. De um prisioneiro, vendido como escravo, ele se tornou governador do Egito. Ou Moisés, um fugitivo que se tornou um líder libertador. É a prova de como a fé pode transformar o que parece um ponto final num começo extraordinário. Bom, avançando um pouco na história, a gente encontra o verdadeiro mestre do jogo, Jesus. E ele não vem só para fazer uma jogada genial, ele vem para mudar as regras do jogo inteiro. Pensa nessa cena. Uma mulher pega em adultério, arrastada para o meio de todos, cercada por acusadores com pedras nas mãos, prontos para executar a sentença. A vida dela estava em xeque-mate. Sem dúvida nenhuma, a morte era a única jogada que restava no tabuleiro. Mas aí Jesus intervém, e no lugar da condenação que todo mundo esperava, ele oferece o quê? Graça, perdão. Onde era o fim da linha, ele diz, pode ir e começa de novo. Ele simplesmente cria um novo caminho onde não existia. E tem também os pescadores, gente simples do dia a dia. Isso é incrível porque mostra exatamente como Jesus age. Ele pega as peças que ninguém dá nada, os peões, digamos assim, e os transforma em peças-chave que mudam o mundo inteiro. Tudo bem, essas histórias são fantásticas, muito inspiradoras. Mas e hoje? Como é que essa lógica toda se aplica aos nossos problemas, aos checkmates que a gente enfrenta no nosso dia a dia? É só a gente olhar em volta, né? Guerras, violência, injustiças, sem falar nos nossos próprios dilemas, aquelas batalhas pessoais que ninguém vê. É muito fácil olhar para tudo isso e sentir que, poça, não tem mais jeito, que a esperança acabou. Mas a mensagem que a gente viu ecoando por toda a história é exatamente esta. Não importa o quão impossível pareça, não importa o tamanho do problema. Deus pode virar o jogo. Ele pode transformar completamente o cenário. Não existe situação que esteja fora do alcance dele. No final das contas, o que importa é lembrar disso. O Criador do universo, o inventor do jogo, é Ele quem tem a palavra final. E confiar nele, entregar o nosso presente e o nosso futuro nas mãos dele, não é um ato de desistência, não. Pelo contrário, é a jogada mais inteligente e poderosa que a gente pode fazer. Então, fica aqui uma reflexão para a gente levar.
No grande jogo da vida de cada um, qual é aquele movimento impossível que, no fundo, se está esperando e confiando que Deus vai fazer?